Estamos de volta agora para falar sobre a consultoria júnior aqui da Unicesumar, nas áreas de engenharia de controle e automação, engenharia mecânica, química e engenharia elétrica. Quem conversa com a gente é o diretor de projetos, Eric Hiroki Abe. Tudo bem, Eric? Tudo bem. Tudo bem. Eric, são várias engenharias englobadas aí na consultoria da Inovec, né? Sim, sim. Que tipo de projetos vocês desenvolvem para o pessoal de casa entender certinho? Então, a gente pode desenvolver vários projetos. Um deles seria o desenvolvimento de desenhos técnicos em computador, de peças, de máquinas, por exemplo. Também o desenvolvimento de projetos elétricos, de residência ou de uma empresa de pequeno porte. A gente é capaz de fazer isso. E a gente também, não focando no serviço exclusivo, mas a nossa consultoria ela também ela organiza visitas técnicas para indústrias, para usinas, para fábricas. E também a gente desenvolve cursos de extensão para o próprio Sesumar, para os alunos do Sesumar. A gente desenvolveu já agora 2 cursos de linguagem de programação para ser prestado para os alunos do Sesumar e que os próprios consultores fizeram as apostilas e vão lecionar as aulas. E, voltando aos serviços exclusivos, a gente também pode fazer desenvolvimento de gestão de economia de energia, porque a gente sabe que hoje em dia a economia de energia é bastante importante. Fala-se muito, né, de sustentabilidade. Exato, exato. Isso normalmente é para empresas ou para residências? Então, normalmente é para empresas, porque residências às vezes não tem um gasto tão grande. E há empresas que têm maquinário, têm transformadores, têm grandes quantidades de energia, e eles não podem, eles têm que manter aquela quantidade exata que eles compram, aqui é a Copel, eu acho, né? Então, tem uma quantidade exata de energia que eles compram. Se eles ultrapassarem aquilo, eles pagam uma multa. Ah, entendi. Então, já tem a consciência ecológica. Isso, porque tem um limite. Então, se a gente fizer uma gestão da economia de energia, eles já cessam essa multa. E assim, para a gente explicar para o pessoal, funcionaria como? Então, a empresa procura vocês vão lá e fazem um levantamento, é isso? Para ver onde é que está gastando mais? Como é que funciona? Isso. No caso, a gente teria que fazer uma visita na empresa para ver como que é todo o gasto de energia, se tem alguma economia, alguma placa solar, alguma coisa do tipo, e tem que desenvolver a ideia, tirar a ideia da cabeça e desenvolver. A gente pode fazer isso aqui, e falar quanto que eles vão gastar. Se eles não gostarem, achar que está gastando muito, tem que pensar numa ideia melhor para gastar menos. E aí a empresa, o projeto feito pelo pessoal da Inovec fica bem mais em conta do que se fosse contratar realmente profissionais, né? Exato, tem mais essa vantagem de uma consultoria júnior, porque um dos objetivos da consultoria é não ter fins lucrativos. E essa é a diferença de uma consultoria e de uma empresa. Então, a gente faria um preço só do gasto, do que a gente vai ter de gasto. E fica muito mais em conta para a empresa. Agora, para os estudantes que participam, né, que trabalham aí junto com os professores, deve ser um ganho imenso, né? Não, isso é imenso. O conhecimento que a gente adquire, a experiência do mercado de trabalho é sensacional. Colocar na prática mesmo. Exato. Tudo aquilo que a gente aprendeu na sala é teoria na prática. Exatamente isso. Você falou de possibilidade de peças também, né? Que vocês podem fazer peças. Como é que funciona? A empresa precisa, de repente, fazer um produto diferenciado? Como é que funciona essa parte? Por exemplo, às vezes, alguma máquina estragou uma peça. Por exemplo, estragou um eixo ou estragou um rolamento, por exemplo. Ou uma engrenagem, enfim. E, às vezes, para fazer o pedido dessa peça original é muito caro ou demora muito, porque é uma empresa que não é brasileira, por exemplo. E a gente consegue desenvolver as mesmas medidas, a mesma estrutura, a mesma arquitetura da peça num software de computador, e aí uma outra máquina vai fazer o desenho dessa peça, vai fresar, a gente fala, essa peça, que no caso não seria a gente, mas a gente só faz o desenho, entende? A gente pode fazer o desenho. E aí contrata uma outra empresa daí para fresar, que é fazer a peça em si. Isso, que seria pegar, por exemplo, um pedaço de aço e cortar ele certinho, o tamanho exato da peça para colocar lá na máquina. Quer dizer, além da rapidez, barateia muito para a empresa, né? Sim, barateia bastante. E assim, para pessoas físicas, por exemplo, que tipo de ajuda vocês podem dar? Então, para residência, que nem eu falei antes, a gente pode desenvolver o
a planta elétrica de uma casa. Porque toda casa, quando vai ser construída, ela precisa da planta elétrica. De onde vão estar todas as tomadas, onde vão ficar as lâmpadas, onde vão ficar todos os interruptores e onde vai ficar a caixa de energia, o padrão que tem nas casas, né? Ou a caixa de energia que tem em cada apartamento. Então, isso é obrigatório, tem que ter. E existem normas. Tem uma altura certa, tem o diâmetro do fio certo. E aí a gente pode desenvolver essa planta. Até para saber se vai usar 110, 220, pode ter os dois, Isso, né? Exatamente. E isso vale para quem, por exemplo, vai reformar também, de repente, um imóvel, comprou um imóvel, por exemplo, que já tem uma fiação antiga e quer reformar, pode ser refeito, pode contratar vocês para isso também? Exato, pode. A gente pode fazer o desenho de novo ou fazer a troca da fiação, a gente também consegue fazer isso. E tem as visitas que vocês organizam, como é que funciona essa parte? Então, as visitas, a gente faz visitas técnicas em indústrias, em fábricas, em usinas, e a gente organiza, entra em contato com a empresa, pergunta os dias que eles têm disponíveis, e aí contrata uma empresa de turismo para levar o pessoal, e às vezes é num bate e volta, às vezes é um dia vai e volta só para conhecer a estrutura, como que é uma indústria ou como que é uma fábrica lá dentro, o funcionamento, e faz a cobrança apenas da passagem, o custo que vai ter da passagem. Esse tipo de visita normalmente é voltado para os alunos mesmo daí? Isso, para os alunos, para ter uma visão e um conhecimento de como que funciona uma empresa lá dentro. Nessas áreas de engenharia mesmo? Isso, por exemplo, nós já fomos para a usina de Itaipu. Nós fomos para a usina de Itaipu ano passado. Também fomos para outra usina, que é a usina Porto Alegre. Também já fomos para uma usina de açúcar, que é a usina Alto Alegre, acho que chama, se eu não me engano. Isso. E aí, assim, acaba sendo uma forma também de aprendizado diferenciado, né? Isso. E vai sempre os alunos só das engenharias ou acaba sempre entrando alguém de fora que é de curiosidade também? Então, não tem restrição. O aluno que quiser ir, vai. Mas geralmente acaba indo só os alunos da engenharia mesmo. E vocês divulgam para o pessoal também essas visitas? Isso. A gente divulga nas salas de todos os cursos que foram citados antes, né? Alguns consultores, o consultor daquele curso fica responsável por avisar todas as salas do seu curso. E divulgamos no Sesumar inteiro. E também para acompanhar e para tirar dúvida durante a viagem, por exemplo, a gente está vendo lá algum processo, às vezes não entende o que é, a gente sempre leva um professor também, para o professor explicar e tirar qualquer dúvida que ocorrer durante a viagem. E quem quiser, então, de repente, contratar vocês ou tirar alguma dúvida, é só procurar vocês no bloco? No bloco 10. No bloco 10, no setor empresarial, que fica no último andar do bloco 10. E os alunos que quiserem, os cursos que vocês fizeram também de linguagem de programação, eles estão abertos? As pessoas podem procurar? Como é que está isso? Então, a gente já desenvolveu as apostilas. Agora a gente está desenvolvendo a metodologia, como que vão ser cada aulas, quantas aulas vão ser necessárias. E aí este ano ainda, não foi aberto, mas este ano a gente vai abrir os cursos. Então vocês estão ainda fazendo a parte... Vocês estão programando o curso ainda? A apostila já está feita. Agora a gente vai programar como que vão ser divididas cada aulas, em quanto tempo. E vai ser um curso de extensão daí? Isso, um curso de extensão, exatamente. Que é em linguagem de programação C e de Arduino, que é muito importante. Hoje em dia muita gente usa. É a base, né? E às vezes a própria instituição às vezes não tem este curso na grade. E aí é um curso de extensão, realmente, para a pessoa que quer ter um conhecimento expandido, quer ter um conhecimento maior, pode fazer o curso com a gente. E precisa já ter algum conhecimento na área para fazer esses cursos com vocês? Ou pode ser só um curioso, por exemplo, na área de programação? Então, a gente focou para iniciantes. Porque a gente bem do comecinho mesmo. A gente quis começar do início, explicando exatamente do início como começou e vai progredindo, para não ter problema. Às vezes uma pessoa quer começar e chega lá perdido. Porque essa é a grande dificuldade de alguns cursos, né? A pessoa já tem que ter uma experiência. Vocês vão dar o beabá mesmo. Isso, começar do início, bem certinho. Já tem uma ideia de quando deve abrir as vagas? Olha, a ideia é o curso de C nesse primeiro semestre. Então, seria, por exemplo, acredito que antes de junho ou em junho. E aí o de Arduino seria para o segundo semestre. Se alguém quiser, então, é só entrar em contato com vocês lá, que daí vocês já botam uma listinha lá de nome. Já botam uma lista, exato, porque vão ter uma quantidade limitada de pessoas, porque
A gente vai pegar um laboratório do Sesumar, então tem uma quantidade de computadores, né? Não dá para exceder essa quantidade. Então tá jóia. Qualquer coisa vocês avisam, gente, que a gente bota no ar também para a moçada. Beleza, Tá a gente bom? avisa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu?